E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da nossa série sobre banco de dados. Na aula passada, a gente populou, o nosso e-commerce aqui, o nosso banco de dados, com clientes e com pedidos. E você também aprendeu a usar o comando select asterisco para ver tudo que estava lá dentro. Só que hoje eu preciso te dar um aviso muito importante. No mundo real, o select asterisco, sem nenhum filtro, ele é bem perigoso. Imagine que você está trabalhando, sei lá, na Amazon ou no Mercado Livre. Se você rodar um select, um comando, pedindo todos os dados do banco de dados de uma vez só, provavelmente vai travar o servidor, porque é muito pedido. A gente precisa aprender a filtrar os nossos dados. Os bancos de dados, eles foram feitos para dar respostas específicas em milissegundos. Hoje a gente vai aprender a fazer as perguntas certas utilizando a cláusula where. Com o nosso pgadmin 4 aqui engatilhado, vamos imaginar um cenário. Um cliente ligou para o suporte e você precisa puxar a ficha dele. Você sabe o e-mail dele. Em vez de trazer a tabela inteira de clientes, vamos selecionar apenas o que a gente quer. Então, para o nosso query aqui, eu faço selecione tudo da tabela clientes, onde where, aqui eu vou colocar a minha coluna, onde da tabela clientes, a coluna e-mail, e a coluna e-mail eu quero trazer a linha que tem exatamente joão@email.com, ponto e vírgula no final. Então a palavra where aqui, ela significa onde. A gente está dizendo para o Postgre, traga todas as colunas da tabela clientes onde o e-mail seja exatamente igual a joão@email.com. Como o e-mail é um texto, é um varchar que a gente definiu lá, a gente precisa colocar entre aspas simples aqui na consulta. Vamos dar um F5 e ver o resultado. Ele trouxe para mim aqui a tabela clientes só com o joão@email.com, praticamente a ficha dele. Eu sei agora o nome dele, eu sei agora a sua chave primária. Então aqui, utilizando a minha cláusula where, o banco simplesmente ignorou tudo e trouxe só o que eu queria. Vamos apagar essa query aqui e vamos focar agora lá na tabela de pedidos. Vamos agora usar números e datas. O sinal ele é ótimo para textos, mas como lidamos com números e datas? Se eu pedir uma consulta aqui e usar igual para um where, para uma coluna que tem valor, ele vai me trazer só aquilo que tem exatamente o valor, aquele valor, Como é que eu defino? Eu quero trazer, por exemplo, pedidos que são acima de R$100 ou pedidos que são após determinado dia. A gente usa outra coisa além do igual. Então vamos dar um select tudo from pedidos, onde vou fazer para a coluna valor. Aqui a gente não usa o igual, se a gente quiser filtrar, por exemplo, eu quero trazer só os pedidos com valor inferior a R$100, eu utilizo o caractere menor que ou maior que. Vamos rodar aqui o maior que. Ó, só me trouxe aqui, da tabela pedidos, essa linha que tem um valor menor a 100. Se eu quiser os maiores que 100, trouxe maiores que 100. Eu posso usar, por exemplo, também para maior ou igual ou menor ou igual. Agora,
Agora como que a gente faz para data, né? Como eu falei anteriormente, né? Quero ver os pedidos feitos a partir do dia tal. A gente mantém aqui o nosso select, só que a gente muda o where, que a gente está mudando a coluna. Então, data pedido. Aí se eu quiser ver os pedidos a partir, eu posso usar o maior igual. Aí eu coloco a minha data. Como todos os meus dados lá na tabela pedido estão com a mesma data, ele vai mostrar praticamente a tabela inteira. Então, ó, sempre se lembrando que entre aspas simples e no formato ano, mês, dia. Ponto e vírgula no final. Vamos rodar nossa query. Aqui, ó, todos os meus 3 pedidos que eu inseri lá, elas estão com a data aqui porque eu defini que seria a partir dessa data. Se eu colocar, por exemplo, para menor aqui, já não mostra nada, né? Porque não tem nada que satisfaça aqui essa condição. Mas se, por exemplo, o seu chefe pedir uma coisa mais complexa, como por exemplo, eu quero ver pedidos acima de R$100, mas apenas que foram feitos pelo cliente com ID tal. Agora a gente tem 2 condições ao invés de uma. Para isso, a gente usa operadores lógicos. Existem vários tipos de operadores lógicos, dentre eles os mais comuns, o AND e o OR. Basicamente, o AND significa e. Por exemplo, eu quero que você faça uma consulta usando essa condição e AND essa condição. O OR não sei se aplica muito bem, a gente pode buscar uma aplicação, mas seria basicamente o mesmo raciocínio. Faça uma consulta com essa condição ou com essa condição. Então vamos escrever aqui, né, um select tudo, tabela pedidos, onde valor maior que 100. Terminamos a nossa primeira condição e vamos adicionar essa outra condição. Cliente ID é igual a 1. Como ele é um número inteiro, não precisa de aspas simples. Vamos botar para rodar aqui. Ó, me retornou o cliente ID 1 e ele fez uma compra acima de R$100. O AND aqui, né, esse operador lógico AND, ele obriga que as 2 regras elas sejam verdadeiras. Se o pedido for de R$200, mas for do cliente 2, ele não aparece. Se você quisesse que o banco trouxesse pedidos do cliente 1 ou do cliente 2, a gente usaria o outro operador lógico, que é o OR. O OR ele é um pouquinho mais flexível. Se qualquer uma das regras for verdades, ele vai trazer a linha. Para fechar com chave de ouro esse vídeo, se você tiver uma grande base de dados aí e filtrar, eles podem vir um pouco bagunçados. O gerente ele quer saber qual foi o pedido mais caro de todos, como se fosse uma espécie de ranking. Para isso a gente usa outra cláusula que é o order by, ordenar por. Então vamos aqui selecionar tudo da tabela pedidos e ordene by valor de maneira descendente, desk. Então, eu disse para colocar valor e a palavra desk significa decrescente, ou seja, do maior para o menor. O maior pedido vai aparecer no topo. Mas para garantir, né, se seu banco de dados for grande, aqui no meu caso o banco ainda está pequeno, mas se você tiver um banco de dados muito grande, você pode colocar um limite, né, para não trazer absolutamente todos os pedidos.
você pode, por exemplo, colocar um limite. Eu quero os 3 primeiros. Então ele vai trazer o top 3 de pedidos mais caros. Aí, ó, ele trouxe, ranqueou do maior para o menor, beleza? Vou diminuir o limite, quero só o top 2. Ó, tirou a linha ali, quero o primeiro, só o primeiro, o mais caro de todos. Tá aí. Vamos voltar pro 3 aí, ó. Com a palavra limit 3, né? Eu acabo de criar basicamente um relatório, né? De top 3 maiores vendas com uma única linha de código. Esse é o poder da linguagem SQL. Então aí, né, fica de tarefa para você brincar bastante aí com o where, o order by e o limit no seu banco de dados. Na próxima aula, a gente vai usar esse mesmo where para nos proteger de um dos maiores desastres da programação, que é apagar ou atualizar o banco de dados inteiro, sem querer, obviamente, né? A gente vai aprender a usar o update e o delete com segurança, né? Vamos entender aí as diferenças. Se você curtiu a aula, deixa o like e até a próxima. Falou!